Futuro médico, futura médica, tenho certeza que depois desse vídeo você vai conquistar a sua vaga em medicina em menos de um ano. Então veja até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai abrir a sua mente. Antes disso, se inscreva aqui no canal porque todos os dias eu trago conteúdos gratuitos para te ajudar a passar em medicina em menos de um ano. Sim, eu consegui passar em menos de um ano, meus alunos também conseguiram passar em menos de um ano começando do zero. Se eu conseguir, se eles conseguiram, você também vai conseguir. E além disso, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu trago aqui. Então, eu sou de Minas Gerais, Conselheiro Lafayette, não sei se você conhece, Fica mas perto da onde? fica perto de Belo Horizonte. De BH, quanto tempo mais ou menos de BH? Ah, acho que deve ser umas 2 2 horas. horas? Ah, então é perto, então É é perto. perto, é perto. Fica perto também de Congonhas, enfim, é no interior mesmo de Minas, No sabe? interior de Minas. Que Isso. legal, querido. E aí, tu me conheceu como? Foi no Instagram. Inclusive, faltava acho que uns 3 dias para iniciar as aulas gratuitas, né? Daí Aham, eu vi, o anúncio que eu vi foi até que você tava com um diploma na mão, assim, que falava aham, tipo, esse daqui? isso, que podia tirar e tal. Aí eu falei assim, gente, vou fazer minha inscrição aqui, vou ver o que ele tem para falar, né? Sim, não tem, é de graça, né? Não tem nada a perder. Exato. E aí, só que assim, eu já tava indecisa, por quê? Eu sempre tive muita vontade de fazer medicina, porque meu irmão ele tem autismo também, só que ele tem outras condições mentais que devido foi o nascimento dele não foi adequado. E aí daí os médicos Hipóxia? Ele teve hipóxia neonatal? não foi faltou oxigenação no cérebro, não sei Isso, por hipóxia. isso. Hipóxia neonatal. Isso, aí deu uma malformação cerebral também, e Uhum, aí juntou tudo isso. E assim, meu irmão, ele é um milagre, porque ele anda, ele fala tudo certinho, assim, um querido ele. uhum. Mas quando ele nasceu, o pré-diagnóstico, assim, que os médicos deram pra minha mãe foi pra ela se preparar, porque ele ia ficar vegetando, ele ia ficar numa cadeira de rodas e nem nada. E daí, só que minha mãe, ela sempre teve muita fé, sabe? E aí ela falou assim, não, aí ela fez o tratamento certinho, sempre correu atrás. E assim, a gente nunca teve uma condição financeira muito boa, então assim, tinha que correr atrás de SUS mesmo para conseguir consulta, essas coisas. E aí, com o tempo, assim, ele foi evoluindo, sabe? E ele é 4 anos mais velho que eu. Só que daí ele sempre falava assim que ele queria ser médico. Ele sempre falava isso. Aí eu falava assim, mas por que. Ele chama Matheus. Eu falava, por que, Matheus, você quer ser médico? Ele, porque eu preciso salvar as pessoas, irmã. Ele fala assim. Daí eu falei, ah, meu Deus. E aí a gente foi, eu adotei esse sonho também dele, sabe? E ficava assim, com aquela coisa. E eu, criança, não entendia muito bem que ele, pelas condições que ele tem, porque daí ele teve dificuldade no aprendizado, ele não consegue ler, e ele já tem 24 anos, sabe? E daí, infelizmente, não foi E tu tá com possível. quantos anos? Eu tenho 19, esse ano eu faço 19. Então ele 20. é mais velho que você. Isso, 4 anos. E aí, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tomando dimensão da realidade, né? Como realmente são as coisas. Mas eu falei assim, não, eu vou. Esse é um sonho dele, é um sonho meu também, porque eu via propósito naquilo. E como eu via também as situações, o que ele passava, o que minha mãe passava também para conseguir tentar o máximo para conseguir dar uma saúde para ele, pra gente, correndo atrás de médico, ele já teve que fazer várias cirurgias também. E aí eu vi aquilo e ficava, gente, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? E aí, assim, a minha família, a gente tem muitos problemas de saúde e pela falta de condição financeira não é tratado como, não tem o devido cuidado, sabe? Sim, por falta de dinheiro. Isso, por exemplo, a minha família paterna, que é mais humilde ainda, inclusive minha avó mora numa vila, que Uhum. é ainda mais interior do que a da minha casa, é, tem histórico de câncer. Por exemplo, a minha tia, acho que eu tinha 9 anos quando ela veio a falecer de câncer. Aí o avô do meu pai também faleceu de câncer. E lá, assim, todo mundo tem um histórico diabético. O meu pai tem diabetes. E aí, na minha família materna, praticamente todo mundo tem problema de coração. A minha mãe tem hipertensão. A minha avó teve de fazer cirurgia no coração. Então, assim, essa questão da saúde, de
tá correndo atrás de médico sempre foi muito presente na minha vida desde a minha infância, sabe? E aí eu vi aquela luta e eu falei assim, gente, tem que haver um jeito de ser mais acessível, de ter o devido cuidado, como eu disse, sabe? E aí eu falei, não, vou ser médica, vou ser médica. Só que daí foi passando os anos na escola e eu fui me desmotivando. Porque eu desde muito novinha desenvolvi ansiedade, porque eu me cobrava muito, sabe? E como assim, eu queria fazer mais, só que na escola, os meus pais não tinham condição de me colocar numa escola particular, que tinha os melhores materiais, essas coisas assim. Então eu sempre estudei em escola pública. E eu queria mais, só que eu não sabia como ter esse mais, como ter esse avanço. E daí a minha escola era pública, só que tinha alguns alunos, por exemplo, que faziam aula particular, essas coisas, e eles iam conseguindo se sair melhor nas provas, e eu sempre ficando para trás, e aí aquilo foi, assim, me corroendo mesmo, sabe? Porque eu tinha aquela vontade de ser boa, de aprender, porque eu sempre gostei muito de aprender, só que não estava funcionando, e aí eu ficava, meu cérebro não está funcionando, eu não consigo. E daí quando eu tinha que resolver as questões no quadro, então principalmente matemática, nossa, eu chorava, me dava crise, eu ficava assim, dormir, porque eu queria, mas eu não conseguia. E aí eu fui perdendo esse sonho, sabe? Aí eu fiquei pensando em outras hipóteses. Aí eu falei assim, tá, vou fazer o quê? Psicologia? Falei, talvez, mas não sei. Aí eu pensava, vou fazer direito? Eu falei, mas não tem nada a ver, não combina comigo. Eu não via propósito, sabe? Eu não via propósito. E daí isso foi me deixando muito pra baixo. Aí veio a pandemia, eu perdi o último ano do ensino fundamental 2, foi o nono, e o primeiro ano do ensino médio. Então isso teve uma carência ainda mais do meu ensino, sabe? E o Enem é Exame Nacional do Ensino Médio. Só que o Exato. que cai no Enem tu não teve na escola. Não tive na escola. E aí voltou. E as aulas online, por ser escola pública, não tinha estrutura, os professores não apareciam. Aí, às vezes, tinha aula marcada. Aí eu aparecia, assim, na aula no Zoom mesmo, aí não tinha ninguém. O professor, às vezes, nem aparecia, sabe? Aí eu ficava, eu desisti, sabe? Durante a pandemia, assim, eu acabei desistindo. E aí, quando voltou no segundo ano, foi mais uma readaptação na escola. Então, a matéria mesmo estava tudo perdido. Nem os professores sabiam o que eles iam passar pra gente. E aí, eu caí no terceiro ano do ensino médio sem saber fazer uma conta básica, porque daí eu já tinha perdido toda a base que eu tinha tido, tudo, sabe, desesperada mesmo. E aí eu falei assim, cara, eu não vou conseguir. A ideia de fazer uma faculdade me assustava, porque eu fiquei assim, tá, como que eu vou fazer medicina se eu não tô conseguindo me adaptar nem ao estudo da escola? Como que eu vou fazer uma faculdade? Eu vou entrar em surto, não vou conseguir. E daí eu fui desistindo mesmo, sabe? Aí eu fiz o Enem no ano de 2024 ou 2023, não me engano. Não, foi 2024 mesmo. Não, 2023, perdão. 2023, que foi o do último ano mesmo. Aí eu fiz por desencargo de consciência. E aí, só que ainda tinha um pouquinho de esperança, sabe? Eu fiz assim, eu tô fazendo por obrigação, mas se der tudo certo, nossa, eu vou ficar muito feliz. Eu nunca deixei morrer esse pontinho de esperança que tinha aqui dentro, sabe? Eu sempre fui muito insistente. Então, E por mais que mesmo... tu quisesse, tava ali no teu chamado. Exato. Então, mesmo dando tudo errado, eu falei, não, tinha essa coisa que eu queria fazer dar certo. E aí eu saí traumatizada, porque eu não sabia nada. Eu saí, eu não queria voltar no segundo dia, não. Eu saí assim, eu falei, mãe, eu não vou voltar, não. Ela falou assim, não, calma, respira, daí você volta. Aí voltei na segunda semana, eu fiz a prova, eu saí de lá, sem brincadeira, com 40 minutos eu saí de lá. Por quê? Eu saí chutando tudo, eu não queria estar ali. A ideia de ver aquelas questões na minha vista parecia que embaralhando assim, eu não tava entendendo nada, não conseguia fazer uma conta. Eu simplesmente chutei tudo e saí. Aí eu liguei e falei, mãe, já acabei. Ela, hã? Aí eu, pode vir me buscar. Ela, nossa, filha, mas tá tudo bem. Depois você tenta de novo. Ela ainda falou assim. E aí, porque meus pais, eles me motivam muito, sabe? Mesmo eles não me dando o que eles gostariam, sabe? Eles me motivam muito.
Eles querem que tu cresça, que tu prospere, que tu Isso, mude a tua realidade. exato. E eles fazem do impossível pra isso acontecer, sabe? E aí eu desisti. E aí, ano passado, 2024 inteiro, eu falei assim, não quero mais saber de estudar. Aí eu fui trabalhar no comércio pra poder ter um dinheiro mesmo e ter outras experiências. Eu precisava esparecer a minha cabeça, mas eu não queria ver um estudo na minha frente de jeito nenhum. E isso até eu não estava me reconhecendo, porque eu sempre, desde a infância, eu sempre gostei muito de aprender. Eu continuei com aquele pensamento de criança de me perguntar o porquê das coisas sempre. E eu ficava, por quê? Por que que eu não posso, se tantas pessoas podem? E aí também teve, pra você ver, na escola mesmo eles desmotivam a gente, porque tinha um professor que ele falou assim: quem é pobre vai morrer pobre a não ser que você vire um ladrão. E daí então ele falou assim, olha, então se vocês acham que vocês vão fazer uma faculdade, conseguir crescer na vida, é pura ilusão, porque vocês vão sempre continuar onde vocês estão. E daí isso daí acabou comigo, né? Falei assim, é isso então, né? Vou ter que aceitar. Só que eu não aceitava, eu tinha uma teimosia, assim. E aí eu fiquei ano passado todo trabalhando, não estudei nem nada. Só que minha mãe, ela tem um salão de beleza, sabe? E daí tem uma cliente dela que ela... Teve um dia eu tava lá no salão e aí ela falou assim, você pensa em ser médica? Aí eu falei, já pensei, mas não Do sei, nada, né? do nada. Do nada. Ela não me conhecia, era a primeira vez que ela estava me vendo. E aí eu falei assim, mas por quê? Ela falou assim, aí ela falou, olha, eu acho que Deus não me trouxe aqui à toa. E eu acredito que possa ter um propósito nisso. Aí ela falou assim, eu formei meus 2 filhos com muita dificuldade, porque eles também passavam necessidade. Aí o primeiro se tornou médico geral mesmo. Daí o segundo, ele fez medicina, eles conseguiram pagar para ele, porque daí eles já conseguiram uma condição melhor. Só que aí ele se especializou em neurocirurgia, inclusive formou esse ano. E ela falou assim, eu tenho um sobrinho que ele tá se formando agora, e eu quero muito que você vá. Aí eu falei assim, mas eu não conheço, como é que é? Ela tá assim, não, mas eu quero que você vá, porque eu quero te apresentar, pra você ver o que que é. E aí eu falei assim, caramba. Eu falei, não, vou pensar. Eu ainda falei, não, vou pensar, pensa. Eu tava ganhando um convite, uma formatura de medicina, e não, vou pensar. Eu ainda recusei, assim, de imediato, né? E aí eu pensei, eu falei assim, tá, eu vou. Aí quando eu cheguei lá, em todas as cerimônias eu me emocionei. Eu falei assim, caramba, é aqui mesmo, é isso daqui que eu preciso, é isso que eu nasci pra isso, sabe? E aí veio vindo tudo aquilo que eu já pensava quando eu era criança, de aquela sede de continuar, Um de sinal de tentar. Deus. Exato. E aí, na missa eu chorei, no almoço que teve eu chorei como fala? Como que fala? A cerimônia. Isso, tipo assim, as homenagens, isso, as homenagens. Na formatura, então, a hora que ia entrando assim, aí eu me arrepiava todinha, eu falei assim, ai, não vai ter jeito, né? Eu tentei fugir, mas não teve jeito. E aí eu voltei, assim, com uma mentalidade totalmente diferente. E eu falei assim, mesmo com medo, eu vou ir, sabe? Eu vou tentar. E aí eu comecei, inclusive eu tenho uma amiga também que ela tenta fazer medicina, só que ela não Faz conseguiu. cursinho. Isso, faz cursinho. E aí também, durante o meu ensino médio, eu fui em algumas aulas gratuitas, experimentais que teve no cursinho aqui da minha cidade, só que é 3.000 reais por mês. Então, assim, é fora da minha realidade. E aí eu falei, de graça eu tô indo, né? Só que eu cheguei lá, aquele tanto de conteúdo, e eu falei, nossa senhora, acho que eu não, sabe, me deu pânico. Eu falei, não volto aqui nem de graça, eu volto aqui. Porque eu me senti aflita. Realmente, a ideia de estudar e entrar numa faculdade me assustava. Refazer o Enem, então, nossa, me assustava. Meu coração acelerava, assim. E aí, depois dessa formatura, eu voltei e eu falei assim, eu acho que Deus realmente tá me chamando de volta pra isso, sabe? E aí também, olha pra você ver, foram vários os sinais. Aí lá na formatura mesmo, a hora que a gente tava entrando assim, todo mundo entrando, bonitinho, aí a moça do cerimonial parou e falou assim, você é formanda? Aí eu falei, não sou não, eu sou convidada lá, tá, pensei que fosse. Aí eu já falei assim, outro sinal, nossa, que coisa, né? Aí eu falei pra
pra moça, né, que eu fui, ela falou assim, tá vendo só? Aí, então, assim, eles me motivaram muito também, sabe? Eles voltaram, reavivaram esse sonho, esse propósito que eu realmente nasci pra seguir, sabe? Daí eu falei, tá, eu vou estudar, e aí eu tô Mas lutando tu viu o contra. curso gratuito e o curso gratuito? O que que tu achou do curso gratuito daí? Fez sentido Nossa, pra daí ti? a primeira aula eu já me encantei, né? Porque aí veio você falando também que você foi convidado pra formatura. E aí eu falei assim, uai, que é isso? Aí eu falei assim, tá, realmente, tá bom, Deus, não parar de fugir, tá? Eu já entendi. E aí eu falei assim, realmente. Aí eu falei assim, não E os importa. depoimentos se chamaram a atenção? Nossa, eu chorei mesmo. Eu falei assim, gente, olha pra você ver, gente, que às vezes tem mais dificuldade que eu, que é mãe, sabe, que já passou O tanto tempo filho. sem, exato, passa tanto tempo sem estudar, conseguiu, por que é que eu não vou conseguir, sabe? E aí também aquela questão, tipo assim, eu não tenho dinheiro, então eu não posso. Aí você falou, não, realmente, aí quando você falou, né, que o nosso propósito, ele tem intimidade com as nossas limitações e dificuldades, eu falei assim, então é isso, né? Passei por tudo isso pra conseguir ajudar as pessoas também e entender de fato, porque tem coisa que realmente só quem passa entende, sabe? Consegue entender de fato. E aí eu falei, olha, não importa o preço que for, eu preciso E daí dele tu meu. tinha o dinheiro? Hã? Tu tinha o dinheiro pra fazer o método? Não, eu tenho um pouco só, porque daí ficou a reserva do tempo que eu trabalhei, né, do ano passado. Aí eu conversei com meus pais, aí meu pai falou assim, ó, vai apertar um pouquinho, mas porque a gente mora de aluguel, né, e aqui tá muito caro os aluguéis e tal. Aí eu falei assim, ó, vai apertar um pouquinho, mas a gente vai investir em você. E aí minha mãe virou pra mim e falou assim, filha, você vai ser médica. Aí meu pai, 6 anos passa rápido, né? Tu tá com 19, né? Com isso, 25 tu vai ser médica. 26, né, porque eu faço 20 esse ano. Ah, tu faz 20 esse ano? Isso. Aí meu pai me emprestou o cartão dele, eu vou pagar um tanto e vai pagar o outro, né? Mas assim, eu pretendo procurar outro emprego também, pra eu já ter um dinheirinho guardado, entendeu? Pra quando Isso. daí eu for. O bom é tu pegar um trabalho que seja flexível, né? Mas tu Isso. consegue trabalhar e estudar. Eu até sou favorável, porque às vezes se tu só estuda, às vezes tu fica, tipo, muito bitolado só em estudar, sabe? Uhum. Então, às vezes tu ter um trabalho, tu ter alguma coisa pra ocupar a cabeça também, acho que faz sentido. É importante, isso. Aí eu falei assim, eu tô lutando realmente contra o medo, porque me assusta. Não vou mentir, quando eu vejo um estudo, quando eu vejo na mesma medida que eu tenho a paixão de estudar, tenho medo por tudo que me causou. E aí eu penso assim, porque o estudo, assim, o mau estudo que eu tive me levou a ter ansiedade, me levou a ter depressão. Já tomei antidepressivos por conta disso, agora não mais, mas a ansiedade acaba que continua um pouquinho com a gente, né? Por tudo que aconteceu, foi realmente traumático pra mim. Então eu tô indo vencendo um trauma, quebrando ciclos também, porque da minha família ninguém é formada, ninguém Vai tem ser um a primeira. diploma. Exatamente. E além de ser a primeira, você é a primeira médica. Então, Que legal, querido, que legal. a família é algo que realmente me motiva, principalmente meu irmão. O olho dele brilha, ele fala assim: ai, irmã, que bom, você vai conseguir. Aí, então, assim, é isso que me faz criar coragem pra lutar contra todas essas questões, entendeu?